No ar, mais um programa Esporte Total. Bom dia, ouvintes da Rádio Serrana FM. E ao meu lado a volta dele, que infelizmente não pôde comparecer devido a uma cirurgia, Cleiton Velho. Bom dia, Cleiton. E também conosco, ele, o Zezinho, pau pra toda a obra. Bom dia, Zezinho. Junto com a galera do esporte. Seguindo o nosso programa, nós vamos começar falando do time de Paulista. Vamos falar dos paulistas, começando com o Santos, Zezinho. Santos de Pelé, Coutinho, Neymar e o seu Santos, Zezinho. É, brincadeira. E o Santos do Zezinho aí, Pepe, Neymar, Pelé, Coutinho. O Santos aí do trio, boa, né? o trio de ataque espetacular do Santos. O Santos que teve um jogo antecipado aí contra o 15 de Piracicaba, jogou fora de casa, ganhou de 1-0 na última terça-feira, 1-0, jogo duro para o Santos, e assumiu a liderança geral do Campeonato Paulista com três vitórias seguidas na competição. E o gol do Santos foi marcado por Gustavo Henrique após o cruzamento do fabuloso Lucas Lima, né? Veio fazendo um trabalho e umas partidas excelentes o Gustavo Henrique. Olha, tiro o chapéu para esse belo zagueiro. Belo zagueirão, artilheiro que vem fazendo um trabalho sensacional. Se bem é o que nós comentamos, falar aí com a bancada, o Santos se prepara muito para o Campeonato Paulista. É um time que ele luta mais pelo Campeonato Paulista do que muito mais do Brasileirão. Se interessa muito pelo Brasileirão. Se chega lá na cabeça, ele vai para cima. Mas o forte do Santos é o Paulistão. O Santos sempre fazendo bons campeonatos paulistas. E agora tem não um racha, mas Lucas Lima, o jogador deu uma entrevista essa semana e não esconde o desejo de ser negociado com um grande clube do futebol europeu na próxima janela internacional de transferência. Só que o que acontece, Zezinho? A diretoria, que tem 10% do passe do jogador, não quer liberar, a não ser que seja uma proposta muito viável. E aí? Como fica a situação? Mas o que acontece é o seguinte, o problema dos jogadores brasileiros é isso, se revelam dentro de um grande clube e depois eles se julgam estrela. É um senhor jogador, é um senhor talento, tanto é que é disputado lá fora. Só que eu acho que ainda não era tempo, o jogador tem que se preparar mais para quando ele sair, ele fazer um nome lá fora. Foi o caso do nosso Robinho, que hoje está no Galo. Um excelente jogador, um jogador tremendo, mas que não fez nome lá fora. E o Lucas Lima, ele já foi sondado pelo mercado chinês. Sim, no começo do ano. O Santos conseguiu segurar. Porque o desejo dele, como colocou muito bem o Glauber, não é ele ir para a China. O desejo dele é jogar na Europa, sim, que é uma vitrine maior do futebol. Se ele for para a China, ele esconde. É onde tem os grandes nomes, né? E isso, então assim, os melhores campeonatos, né, os melhores jogadores, a vitrine maior do futebol mundial está na Europa. Então, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, é ali o foco. Eu acho muito complicado o Santos segurar eu acho que não Você acha que, e a pergunta que eu faço, você acha que o rendimento dele pode cair, digamos assim, porque como o Cleiton acabou de comentar, o cruzamento para o gol do Gustavo Henrique foi justamente do Lucas Lima. Sim. Só que com essa postura da diretoria, você acha que o jogador não pode ficar um pouco coxa? Não, eu acho que não. O rendimento dele não cai não. Foi o caso do Neymar. Veja bem, o Neymar é um nome à parte. Eu tiro o chapéu para esse moleque que joga muito. Jogou muito. Ele deveria ser o melhor do mundo nessa última temporada. Ele já deveria ter sido o melhor do mundo. Agora o que acontece é o seguinte, quando ele sai daqui, ele vai para a Europa, ele vai levar um tempo para se adaptar. Não é o mesmo, que o futebol europeu é completamente diferente do nosso. O nosso é um futebol de cadência, de ginga, de toque. Eles é um futebol rápido, ele tem que se adequar àquilo ali. Então sai da rotina do jogador, do que o jogador é. O jogador é preparado dessa maneira aqui no Brasil. E quando ele sai lá para fora, ele acaba encontrando esse obstáculo. Demora para ele se organizar. Chega, mas demora. E respondendo na sua pergunta, Glauber, desculpa te cortar. Imagina. Eu acho que o futebol dele não vai cair, por quê? Porque se cair o futebol dele, é pior para ele. Sim, porque claro. o mercado europeu não vai já usar o nome dele. Ele vai mostrar mais ainda, mais potencial, porque vai chegar um momento que o Santos não vai conseguir segurar. Eu acho que o Santos então, assim, para ele, na janela ele vai. Para ele é melhor ele crescer o futebol dele, o nível dele,
isso que eu estou dizendo. Valorizar o Santos também ganhar uma grana. O Santos conseguir lucrar também com a saída. Exatamente, com a saída dele. Jogador. Isso é interessante também o passe. O Santos vem revelando grandes jogadores, sempre. Né? Inclusive essa colocação que você fez, assim, é perfeita. A gente tem inúmeros jogadores que vai para a Europa como aquela promessa para arrebentar e não consegue se adaptar. Chega lá e entra para trás. Então isso é uma coisa que também é um amadurecimento nessa questão, como ele é um jovem jogador, é importante também. Também aposto que ele deve ficar um pouco mais no Santos, se valorizar para depois ele na janela de transferência. Como o Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho e outros jogadores que foram lá para fora. Nós temos jogadores que saíram, inclusive do Santos, o caso de Diego, quando saiu do Santos e foi lá para a Europa, o que aconteceu com o Diego? Não mostrou, hoje está sumido, é um talento, é um senhor jogador, mas está sumindo, ninguém ouve falar no Diego. E era um menino que era cotado para a seleção, jogava muito, era ele e Robinho na época. Ganharam o brasileiro em cima do Corinthians. Em cima do Corinthians, com pedala Robinho. Agora Robinho volta aqui no Brasil e ele se adequa a esse futebol brasileiro, você vê que ele está jogando no Galo. E ele acaba se adequando, voltando às origens dele, ao que ele aprendeu. Entendeu? É o futebol brasileiro, que é diferente lá de fora. E o Santos segue líder do grupo com 21 pontos. E o próximo compromisso do Peixe é amanhã contra o Rio Claro. Perfeito. Saindo do Santos e seguindo o nosso programa no Esporte Total, vamos falar do Corinthians, Zezinho. E o Corinthians fez o dever de casa na última quarta-feira, pela Libertadores, em sua arena, vencendo o time paraguaio do Cerro Porteño por 2-0, com a bela apresentação do Luca. Jogou muito o tal do menino Luca. O resultado que encaminha a classificação do time paulista às oitavas de final. Então, quer dizer, já é líder do grupo, já está praticamente. Exatamente. Tem os dois próximos jogos, precisa de 2 pontos para se classificar para as oitavas. Mas além dos 11 em campo, tem mais um titular dentro do Corinthians, que é o Tite, que é um senhor técnico, para mim é o melhor técnico brasileiro, não adianta. Eu que, como São Paulino... Eu sou santista, mas tem que chamar. Exatamente, eu também, assim, o desempenho do Corinthians me chamou a atenção. Eu assisti o jogo e foi assim, um grande jogo. Foi uma importante vitória diante do Cerro Porteño, principalmente a estratégia do técnico Tite, do triunfo por 2-0. Que para mim seria o técnico da seleção brasileira. O Corinthians foi absoluto em campo, impressionante. Dominou do início ao fim. E o Corinthians com 9 pontos. Com 9 pontos, o Corinthians lidera o grupo 8, com 2 pontos de vantagem para o Santa Fé. Mesma vantagem para o Cerro Porteño, que tem saldo pior que o time colombiano. O saldo do Cerro Porteño é pior que o do Santa Fé. Então o Corinthians lidera, o Santa Fé em segundo e o Cerro Porteño em terceiro. E o Cobressal, o Timão agora enfrenta o Cobressal e Itaquera. Meu Deus, vai ser uns 10-0 para o Corinthians. Lembrando que nesse mesmo jogo entre Cruzeiro e Cerro Porteño, Corinthians e Cerro Porteño, o Corinthians perdeu lá naquela polêmica, 3-2, expulsão. Mas olha, prejudicaram o Corinthians lá, tá? Você sabe disso. Exatamente. Mas eu achei que as duas expulsões mereceu. Porque muita reclamação, muito mimimi da equipe do Corinthians ganhando o jogo. O time do Corinthians ganhando o jogo. Era só colocar a bola no chão, não cair na provocação, porque Libertadores, os times paraguaios, uruguaios, argentinos, equatorianos, eles catimbam demais. O Corinthians ganhando o jogo, era só colocar a cabeça em ordem, colocar a bola no chão, fazer o jogo que eles estão acostumados a fazer, sem nervosismo. Mas o que acontece? Libertadores é assim. Libertadores é aquele jogo truncado, é aquela catimba, lateral o cara demora 2 horas para cobrar. Principalmente quando joga com o time argentino. Torcida em cima, então a equipe do Corinthians ela está se renovando. Por exemplo, os jogadores que foram expulsos não tem um gabarito assim para segurar a pressão, sente um pouco. Estrutura, exatamente. Então naquela ocasião pesou essa parte também, Rodriguinho, por exemplo. Sim. Então acaba que ajuda e acaba se prejudicando a equipe. E o Corinthians, os 2 jogos, são o Santa Fé fora e o Cobressal em Itaquera. Só vai voltar a jogar no dia 6 de abril. Vai dar no sábado a equipe do Tite, grande comandante Tite, tem uma inveja dele. Esse caboclo é fantástico. O jogo pelo Campeonato Paulista duela contra o Linense.
sábado, hoje. É um bom time, é um bom time em Itaquera. Provavelmente vai entrar com a equipe de reserva. E é perigoso aí, porque o time do Linense, olha... Mas o jogo é em Itaquera. Mas mesmo assim... Bom, seguindo com o nosso programa, vamos falar agora do Palmeiras. Palmeiras, do novo treinador Cuca. Solta a vinheta aí, Zé. E o destaque foi o técnico Cuca, que estreou com derrota para o Nacional. Ele estava no começando. Na verdade, assim, só ele, o nome dele que estava em campo, mas o time não era o dele, a escalação não era ainda. Nós discutimos a semana passada, o Glauber. Nós discutimos o seguinte, aquele monte de gente, e não tem como definir um time ainda, não foi definido um time. Mas, Zezinho, a situação do Palmeiras na Libertadores é complicada. É crítica. E com mais complicada que a do São Paulo. Vai ter que se fazer um time. E com a experiência do Cuca, a diretoria achava que ia dar um choque para a galera começar a correr e já viu o resultado imediato. Mas o tempo na Libertadores está passando e está complicado, né, Cleber? Ele chegou para tocar uma equipe que não foi ele que escalou e fazer o quê? Na minha opinião, cara, eu deixava o auxiliar do Palmeiras nesse jogo contra o Nacional. E já vinha com a vitória em frente ao São Paulo por 2-0. A escalação era dele. Então o time que entrou em campo era dele. Então ele tinha que ter. Pra mim a diretoria do Palmeiras fez errado. Eu acho que ele tinha que chegar no vestiário e falar, cheguei pra gente classificar, vamos correr e acabou. Porque muita gente pra pouco resultado. Apesar do pouco tempo, mas no Libertadores não tem essa. Você vê, o Palmeiras agora, se empatar, tá fora. Exatamente. Vai jogar a escalação não foi nem do auxiliar, foi da diretoria. A situação do Palmeiras complicou. E a próxima missão do Palmeiras será contra o Rosário Central fora de casa. Exatamente, Rosário Central lá, tendo que ganhar. Perigoso. E o técnico Cuca jogou como merecida a derrota por 1-0 para o Nacional. E citou o baixo desempenho do Verdão no primeiro tempo. A partida em Montevidéu como principal motivo pelo mau resultado. O que aconteceu? Ele fez algumas mudanças, né? Acabou que não deu aquela liga, a equipe sofreu, porque foi pressionada praticamente todo o jogo, tentando segurar um empate e não conseguiu e acabou perdendo por 1-0. E infelizmente, eu vou comentar um fato que aconteceu no jogo, que é lamentável, é repugnante, foi o racismo. Contra o Gabriel Jesus. Toda vez que ele pegava na bola, né, a torcida pegava no pé do jogador. Então, assim, a diretoria está cobrando uma atitude. Mas não adianta cobrar atitude agora. Não, jogar futebol. Não, mas esse não. Atitude sobre o caso do racismo, Zé. Esse absurdo é um absurdo. Isso aí, pelo amor de Deus, nos tempos que nós estamos de acontecer racismo. Exatamente. Foi assim, infeliz a torcida nacional. Isso durante muitos anos. Mas foi bem tocado nesse assunto, essa parte do racismo que houve no jogo. Contra o racismo, pelo amor de Deus, gente. Futebol. Exatamente. Tipo, é uma alegria, gente. É para disputar ali na raça. Dentro das 4 linhas, né? Nós temos como o rei do futebol um negro. Pois foi o senhor talento de todos os tempos, apesar que eu era muito manegarista. Botafoguense. Seguindo o nosso programa, agora vamos falar do São Paulo. Meu Deus. E o São Paulo jogou contra o Trujilhanos da Venezuela. Fez um jogo horrível quarta-feira. Uma verdadeira pelada, uma pelada. São Paulo entrou com desinteresse fora do comum no jogo. Tanto é que o Trujilhanos no primeiro tempo teve mais chance de gols, saiu na frente, né? E a atuação do Trujilhanos é justificável. Com seu futebol limitadíssimo, a equipe confirmou o termo de azarão. São Paulo contra todo mundo, velho. O São Paulo, cara, em campo foi um reflexo da deteriorização do clube pela política das gestões que está acontecendo, pelo menos nos últimos 10 anos. Isso somado aos erros do Balsa, que para mim na escalação e manutenção de alguns atletas, como por exemplo Centurion e Carlinhos, não dá. Tirou qualquer chance da vitória, porque a equipe de São Paulo está patética em campo. Sou obrigado a comentar que, como São Paulino, estou decepcionado. Não, eu assisti o jogo na casa da minha tia, eu falei para minha tia que naquele momento eu tinha vergonha de ser São Paulino. Não. Pelo jogo que o São Paulo fez, e o que acontece? Precisava do resultado. Exatamente, e jogando
Trujilhanos, nem sei a pronúncia da Venezuela. Trujilhanos, muito obrigado, Pedrão. Trujilhanos da Venezuela. Pra mim, se colocasse 11 torcedores, ganhava. Jogava mais. E outra, eu tava vendo no site do São Paulo, o bola cheia do jogo, da partida, foi o Ganso. Não, pra mim foi meio termo. Não. Porque ao mesmo tempo que ele fez o gol do empate, ele perdeu o pênalti. Não, mas pênalti acontece. Não, só perde quem bate. Não. Naquela situação, o cara pra pegar a bola, pôr debaixo do braço e falar eu vou cobrar, cara, é complicado. Mas o camisa 10, o armador do time, ele não pode sobrar um pênalti daquele jeito, daquela magnitude. Ele tem categoria para bater uma bola rasteira no chão. Não, precisa bater a bola no meio. Isso é justificável. Agora, o que complicou foi o seguinte, praticamente uma missão impossível vai ter o São Paulo na Libertadores. A equipe vai ter que vencer os próximos 3 jogos, cara. Sendo o próprio Juliano. Não é impossível. Tem que vencer os 3. 2. Um é fácil, que seria o Trujilhanos no Morumbi. Será? O outro é o River em casa, só que vai pegar o The Strong na Bolívia, na altura de quase 3 mil metros. Então assim... sinceramente, eu não acredito que São Paulo ganhe nenhum jogo, cara. A equipe tá tão mal. Eu acredito que ele passe aqui no Morumbi, ele passe lá na altitude, que eu acho complicado. Zezinho, você falou um fato. Olha, uma coisa é certa, viva Rogério Ceni. De volta com o nosso programa Esporte Total. Após essa bancada analisar as equipes mineiras, vamos dar um passeio no Rio de Janeiro e dizer o que vem acontecendo com os times de lá. Começar com o Vasco, Cleiton. E quem diria, Jorge Henrique encerra o jejum e Vasco abre a Taça Guanabara com vitória sobre o Bangu. E é isso mesmo, Pedro. Após quase 7 meses sem balançar as redes, o atacante abre o caminho para o triunfo em São Januário pela rodada da competição da Taça Guanabara. E Luan completou o placar. E em bom momento, o camisa 11 do Vasco abriu o caminho para a vitória Cruz Maltina por 2-0 sobre o Bangu neste domingo em São Januário. O duelo foi válido pela primeira rodada da Taça Guanabara. Luan completou o placar. O Vasco volta em campo hoje pela segunda rodada da Taça Guanabara contra o Boa Vista, Glauber. E aí, pessoal, e o Vasco da Gama? Segue forte no Carioca? Olha como são as coisas. Antes de começar o Campeonato Carioca, eu vou ter que citar o nome dele de novo, o Lineker. Ele detonou o Botafogo. Falou que o Botafogo e o Vasco talvez até nem classificaria. Rapaz, os 2 melhores do Rio de Janeiro para mim hoje no campeonato. Um que subiu, outro que desceu. Mas Vasco da Gama mas pro Lineker é o seguinte, as 4 forças do Campeonato Carioca pro Lineker é o seguinte, primeiro o Flamengo, depois o Flamengo, depois o terceiro Flamengo e em quarto o Flamengo. Então a gente não pode levar muito em consideração. Então vamos lá, voltando a falar do Vasco, a gente estava comentando, Vasco no Campeonato Carioca, como você comentou, Cleiton, que o Lineker não apostava, está sendo uma surpresa ou não, na sua opinião? Surpresa não, pelo final do brasileiro que o Vasco fez. Se o Vasco conseguiu manter o time, então assim, para mim não é surpresa. Você acha que não é surpresa? Não é surpresa, o Vasco está jogando o nível que está jogando o Campeonato Carioca. Então até que começou bem. Sim, por ter terminado o Campeonato Brasileiro de uma forma espetacular, pelo que o Vasco apresentou até então no campeonato. O Vasco era o pior time do brasileiro. Sim. E da metade para o final foi um dos melhores times brasileiros no campeonato. Pena que no final jogou no final. Jogou muito, então assim, o Vasco manteve o time do final do brasileiro. E está jogando da mesma forma que terminou o Campeonato Brasileiro. Então para mim não é surpresa. O Vasco está jogando nesse nível de futebol no Campeonato Carioca. E está refletindo na torcida, né? Estádio, quando o Vasco joga cheio, a torcida apoiando, acreditando na equipe do Vasco, mesmo na segunda divisão no Brasileiro, acreditando em um bom desempenho no ano de 2016. Eu acredito que mesmo dentro da segunda divisão do Brasileirão que vem por aí, em breve começa, né? Eu não sei quando começa. Vai começar depois de maio. Depois de maio. Isso. Eu creio que o Vasco retorna tranquilamente. Não, se o Vasco manter o futebol, se o Vasco conseguir manter o futebol do jeito que está jogando, o futebol que está atuando, do final para agora, vai subir com os pés nas costas, como a gente diz na gíria do futebol. O Vasco manter o mesmo nível do Carioca, manter o mesmo nível no final
do brasileiro, ele vai subir esse ano para a primeira divisão, como a gente fala, com os pés nas costas. Então assim, para mim é um sério candidato ao título o Vasco da Gama, juntamente com o Botafogo e com o Flamengo, é claro que você não pode nunca, né? Deixar de lado, ainda mais com o treinador Muricy, Glauco. É o que eu estava comentando. Você concorda comigo? Não, concordo. A equipe do Vasco é uma excelente equipe. Ela está mostrando isso dentro de campo. Mas tanto o Botafogo, que está surpreendendo também, junto ao Vasco, está fazendo a campanha igual você comentou. E a questão do Fluminense e Vasco, Fluminense e Flamengo, também não pode deixar de lado. Porque o Flamengo também quer torcida. Acho que esse ano o campeonato carioca vai ser um excelente campeonato, bem disputado pelas 4 forças. E vamos aguardar os próximos jogos, Cleitão. Isso mesmo. Como o Zezinho comentou, então, Zezinho, para mim, o Vasco se manter, sobe com o mesmo pé nas costas, como a gente diz, manter o mesmo nível do final do Brasileiro. Eu torci muito o Vasco ter caído, eu torci muito para o Vasco não cair. Mas é a gestão. Exatamente. Caiu pela má gestão. Má gestão. Mas o Vasco é um time que não merecia estar. É o que me dá medo se o São Paulo não mudar, se o São Paulo não criar vergonha com a diretoria. O mesmo caminho que o Vasco foi, que o Corinthians foi pela má administração, o São Paulo está procurando o mesmo caminho. Espero que não. Claro, a gente espera que não. O que acontece é o seguinte, pela má gestão, o time acaba cometendo um pecado. Mas o Vasco é um time de ponta. Sim. E tem uma torcida fiel a esse clube. Que mesmo eles estando lá, caiu lá para a segunda divisão do Brasileirão, mas é um time que continua perfeito, aí redondo e jogando futebol. Infelizmente, o presidente, ele foi para onde? Pescar? Ele falou que ia para Sibéria, mas não foi não. Não foi não, né? Não foi não. Devia ter ido e ficado por lá, né? Nós falamos em Vasco, e ele está ouvindo a gente, eu encontrei com ele ontem à noite na hora que eu estava saindo do circo. Abraço, Ivan Carlos. Grande Ivan, forte abraço, presidente da DES, está dando uma força para a gente nas transmissões. Ivan Eurico. Ivan Eurico, tá? Por aí. Agora vamos falar do Fluminense, Zezinho, e do Botafogo. Por quê? Porque os dois se enfrentaram no Campeonato Carioca. Você pode soltar o hino do Fluminense e depois do Botafogo. Terminou o hino, você tá... Porque eles se enfrentaram, né, Zezinho? Exatamente, foi o clássico Fluminense e Botafogo. E eu vou mandar um abraço pro nosso amigo Mujica. Grande, catedrático e torcedor. E torcedor do Fluminense. E do América. Exatamente. E para falar que não tem Botafogo em Prados, um abraço pro meu primo Tinguinha Lacerda, que é botafoguense. Parabéns, é o único que eu conheço em Prados. É mesmo? Eu tenho o Vinícius também, pô. Vinícius, meu tio também. Um abraço pro Vinícius. Não sabia que ele era botafoguense. Clube de tradição, clube de Mané Garrincha, que eu tiro o chapéu pra Mané Garrincha. E como dizia antigamente, rapaz, o Fluminense conseguiu empate na tábua da beirada com o zagueiro Gum, que estava no banco de reserva. Entrou nos minutos finais e aos 47 do segundo tempo conseguiu o empate. Prova que exatamente. Tá botando essa molecada aí no bolso, hein? O Alvinegro foi superior, abriu o placar com Ribamar, anota esse nome, Ribamar. Jogando muito no Botafogo. Sim, jogando muito. Detalhe, Cleiton, é o segundo gol dele em jogos contra o Fluminense. Posso fazer uma colocação aí? Pois não, cultural histórica. A mesa manda. O nome Ribamar, ele vem em homenagem a São José de Ribamar. Era um frei, um padre lá do Nordeste que fez muita coisa. Ele não foi canonizado, né? Mas lá em São Luís do Maranhão ele tem o seu apogeu, São José de Ribamar. Tanto é que a maioria do pessoal que nasce, dos homens que nascem lá no Maranhão, os pais antigamente colocavam em homenagem ao santo padroeiro Ribamar. Tanto é que sabe o nome de José Sarney? Ribamar? José Ribamar Sarney. Você é um cara que conhece, um cara sério, agora eu vou pro lado do cômico. Ribamar, eu lembro do porteiro, grande Tom Cavalcante, no sai de baixo. Mas já era estabilizando. Ó, tem ligando? Tem gente ligando. O telefone tá tocando, O telefone tá tocando. É um ouvinte. Mas não é agora, não. Eles estão programando o telefone para daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos sortear.